Bem-vindos a esta análise. Hoje, a gente vai destrinchar de forma totalmente objetiva a maior luta de pesos pesados da cultura pop, Marvel contra DC. Vamos usar dados históricos, a psicologia por trás dos personagens e a recepção da crítica para entender exatamente as engrenagens que movem esses dois gigantes da indústria de entretenimento. Para começar esse mergulho, a gente precisa fazer aquela grande pergunta que tem dividido fãs de quadrinhos, cinéfilos e gamers há tantas décadas. Afinal, qual editora construiu o universo mais sólido? Faz muito tempo que essa discussão deixou de ser só sobre gibis e virou uma verdadeira questão de hegemonia cultural global, não é verdade? E para manter tudo super embasado em dados e bem neutro, vamos dividir esse nosso debate em 6 rounds. A eterna rivalidade, origens e pioneirismo, deuses contra humanos, o domínio das telas, a batalha hipotética e, por fim, o veredito cultural. Então, vamos direto para o nosso primeiro round, a eterna rivalidade. Passando para o round 2, vamos explorar as origens e o pioneirismo das duas editoras. Olhando para as fontes, fica claro como a DC estabeleceu o gênero de super-heróis logo cedo, liderando a famosa Era de Ouro. Com a estreia impressionante do Superman, lá em 1938, seguido pelo Batman em 39 e a Mulher Maravilha em 41, o mercado foi praticamente inventado por eles. Enquanto isso, a Marvel até teve seus sucessos iniciais, claro, mas revolucionou as bancas de verdade só um pouco mais tarde, na explosiva Era de Prata, já nos anos 1960. Os dados mostram que a dominância inicial da DC foi muito construída em cima de legados e ajudantes vitais. A criação do Robin, por exemplo, estabeleceu o próprio conceito de parceiro mirim. Já a Marvel, quando decidiu bater de frente, foi por outro caminho. Eles focaram em figuras muito mais relacionáveis, como o Homem-Aranha. Pensa bem, é literalmente um adolescente lutando contra vilões enquanto tenta pagar o aluguel e passar de ano na escola. A identificação é imediata. O que nos leva ao round 3, deuses contra humanos. Aqui a gente tem um contraste incrível na forma como esses personagens são criados. Na Marvel, os heróis geralmente ganham suas habilidades por causa de grandes acidentes científicos. Pense em aranhas radioativas, exposição a raios gama ou projetos do governo, e isso mantém o universo muito ancorado na ficção científica. Em contrapartida, os protetores da DC quase sempre têm origens míticas, mágicas ou alienígenas intencionais. Isso faz com que eles pareçam verdadeiras entidades muito maiores do que a própria humanidade. E a gente vê esse contraste perfeitamente na personalidade deles. A Marvel faz questão de nos entregar humanos profundamente falhos, que estão sempre lidando com traumas pessoais e contradições diárias. A DC já prefere ir para o lado de ideais inabaláveis. Os maiores nomes deles são faróis quase estáticos de justiça que existem justamente para inspirar a humanidade a encontrar a sua melhor versão. Então, um ponto crucial de tudo isso é que os maiores heróis da Marvel costumam ter limites bem rígidos e até dependências lógicas. Se a armadura ficar sem energia, tem um baita problema ali. Nos poderes deles exigem sacrifício constante. A DC vai na direção oposta. Seus combatentes de elite têm níveis de poder intrínsecos e imensos, que muitas vezes simplesmente desafiam as leis da física de um jeito totalmente desproporcional. Agora, como essa disputa se traduz fora dos quadrinhos? Vamos pro round 4, o domínio das telas. Embora a Marvel seja a dona incontestável das bilheterias de cinema hoje em dia, as fontes mostram que a DC tem uma ligeira vantagem quando o assunto são prêmios de prestígio. A DC já levou 7 Oscars focados na essência da arte dramática, com atuações e trilhas sonoras icônicas, enquanto a Marvel acumula 6 vitórias focadas principalmente nas impressionantes categorias técnicas, de efeitos visuais e animação. E quando a gente analisa estritamente as notas dos videogames, a pioneira série Arkham da DC colocou o sarrafo lá em cima. Batman Arkham City cravou impressionantes 94 no Metacritic, uma marca de jogabilidade e atmosfera tão alta que as aclamadas séries modernas da Marvel, tipo o brilhante Homem-Aranha 2 que chegou a 90, ainda estão perseguindo. Além disso, as fontes destacam explicitamente que a DC historicamente superou a Marvel no vasto universo das animações. Projetos icônicos não eram vistos só como desenhos comerciais. Eles introduziram narrativas maduras e profundas que redefiniram por completo o jeito de adaptar histórias em quadrinhos para as telas. Agora a coisa fica muito séria. Chegamos ao round 5, a batalha hipotética.
Imagina só se a linha de frente de ambos os lados fosse escalada para o combate direto. O choque seria indescritível. De um lado, uma colisão brutal com os complexos manipuladores de realidade da Marvel, como Thor, Hulk, Feiticeira Escarlate e Thanos. Do outro, as divindades físicas implacáveis da DC, Superman, Flash, Mulher Maravilha e Darkseid. E isso ilustra de forma muito brilhante a pequena vantagem letal que a DC tem nesses níveis cósmicos. Antagonistas como o Darkseid usam forças existenciais, tipo a equação antivida, que é basicamente uma fórmula capaz de escravizar mentes no universo todo. E o mais assustador, ele não depende de artefatos externos para isso, ao contrário da Marvel com coisas limitadas como as famosas joias do infinito. Então, no fim das contas, numa guerra hipotética e prolongada, as fontes concluem que a velocidade quase divina e as reservas de energia infinitas da DC provavelmente garantiriam a vitória definitiva. As barreiras da física são literalmente quebradas pelo controle temporal do Flash e pela inesgotável absorção de energia do Superman, criando obstáculos intransponíveis. Certo, mas o que os fãs e os números dizem sobre tudo isso na vida real? Vamos ao nosso último round, o veredito cultural. Olhando para uma pesquisa do Google Trends citada nas fontes, a gente vê um cenário super curioso. De 50 estados norte-americanos pesquisados, impressionantes 32 demonstram hoje um volume bem maior de buscas pelo universo da DC. Por outro lado, apenas 14 estados mostraram a preferência predominante pela Marvel. Isso prova de maneira categórica que, apesar dos sucessos multibilionários recentes nos cinemas, o espaço cultural que as lendas originais da DC ocupam no imaginário público ainda é absoluto e gigantesco. Mas o ponto crucial de toda essa análise é que uma concorrência assim tão acirrada força ambas as editoras a buscarem a excelência o tempo todo. As histórias humanizadas da Marvel botam pressão na DC, e a grandiosidade da DC exige que a Marvel não fique parada no tempo. Essa evolução constante é o grande prêmio final para todos os fãs da cultura pop. Depois de toda essa nossa jornada pela história de pioneirismo, por esses contrastes incríveis entre a psicologia divina e a humana, e de olhar bem de perto esses impérios de mídia gigantescos, fica aquela provocação final. Diante de duas realidades ficcionais tão majestosas e, vamos combinar, incrivelmente perigosas, qual desses dois universos lendários seria a melhor escolha para realmente se viver? Fica aí a reflexão.